Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Eu sou Cristina Char, bioterapeuta integrativa. E vamos nesse vídeo hoje falar sobre o coração, que é o campo energético mais potente do nosso corpo. Como estão os sentimentos de vocês? O que vocês estão emanando para o universo hoje? Vamos ver os seus pensamentos, vamos ver como que isso funciona no nosso campo eletromagnético, tá? E no final eu vou trazer duas técnicas para vocês trabalharem em casa, tá joia? Vamos lá então. Então, essa cultura, tá, de que o nosso coração, esse conhecimento de que nosso coração é um campo eletromagnético que emana e atrai tudo o que você pensa e sente, não é de hoje que tem esse conhecimento. Desde as culturas mais antigas até o dia de hoje, o coração tem sido um órgão que ele trabalha a intuição, a emoção e a sabedoria. Então as pesquisas demonstram que além de ser uma bomba física que move o sangue para todo o corpo, o coração é um órgão capaz de influenciar e direcionar as emoções e o ponto de acesso da fonte poderosa de inteligência. Então, evidências, tá, científicas, isso é estudado, é cientificamente estudado, tá? Então, evidências científicas sugerem que as energias variadas produzidas pelo organismo humano, resultantes de estados coerentes dentro do coração, podem ter um efeito profundo em sua realidade física, bem como na realidade física dos outros. Um exemplo: quando uma pessoa, você está naquele dia cheio de graça, de alegria, transborda sentimentos bons para outras pessoas, no seu ambiente, no seu trabalho. Então, de repente, do nada, você vai cumprimentar uma pessoa e a pessoa te vem com 4 pedras na mão. Você fala: fulana, bom dia, ou fulana, boa tarde. Aí a pessoa chega: boa tarde pra quê? Por que boa tarde? Então, esse sentimento, se você não estiver blindado com a sabedoria de que aquilo ali não te afeta, porque o que vem da pessoa é o problema que ela está passando, não com você, você pode assimilar esse sentimento, essa palavra, e o seu campo eletromagnético transforma somente com aquela palavra que a pessoa se referiu a você. Então, você tem que estar blindado para não receber, para não sentir o sentimento que for negativo que aquela pessoa está falando, está te dirigindo. Então, esses efeitos são gerados pela influência do coração nas funções cognitivas, onde o coração gera mais energia do que qualquer outro órgão do corpo. Tá? Então, produzindo um campo eletromagnético que é 5.000 vezes mais poderoso que o emitido pelo cérebro. Então, assim, se você está blindado, tá? Você é blindado emocionalmente, você sabe que aquilo ali não é você. Você se blindou, você está blindado, e isso vai bater no seu campo, aquela energia, aquela palavra que a pessoa te emanou, dirigiu a você, vai bater no seu campo energético e vai voltar para ela. Por quê? Mais para frente vocês vão entender por quê, tá? A base para todas as formas de vida biológica, a luz, a energia, que são produzidas em medidas por todos os seres vivos. Essas emissões, também conhecidas como aura ou biocampo, são os reflexos do estado da saúde física e psicológica de um indivíduo. Pesquisadores descobriram que a atividade mental e emocional vivenciada por um humano
cria uma reação imediata nesse campo, que então é transmitida para o cérebro. A atividade energética transmitida pelo corpo humano pode alterar os estados de saúde mental e física, bem como a estrutura do espaço, ou seja, a expansão ou retração do campo eletromagnético para a área circundante, de onde a maioria da energia que influencia esse campo é emanada pelo coração. Eu vou mostrar aqui na imagem para vocês agora o nosso campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, nós chamamos ele de campo toroidal. Cristina, não tenho esse campo. Isso não existe. Todos nós temos. Todos nós temos esse campo, você querendo ou não, você acreditando ou não. Por quê? Esse campo toroidal, você pode reparar, ele sai de dentro, tá? Ele passa pelos nossos chakras, chakra base, chakra sacral, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e o coronário. E ele sai, ele passa por todos esses chakras e retorna, vai para o universo ou vai para o nosso campo, porque nós emanamos essa energia de dentro de nós, ele foi e ele retorna para o nosso campo, para nós. Então, tudo o que você emana para o universo retorna para você. Se você emana, eu estou doente, eu não vou me curar, você emanou para o universo, eu estou doente e eu não vou me curar. Então é isso o que você decretou dentro de você. É o seu sentimento de não se curar que vai determinar o seu tratamento, a sua cura ou não. Que provavelmente, se você determinou que você não vai se curar do que você tem, você não vai se curar, porque você determinou aquilo. Nesse sentido, o coração é o regulador do nosso estado energético, trabalhando sinergeticamente com o nosso sistema nervoso e o cérebro, para dar à vida a coerência. Esse sistema nervoso é o sistema nervoso autônomo, tá, pessoas? Porque nós não temos controle sobre o funcionamento do coração, tá joia? Para dar a coerência e a emoção positiva através do seu campo eletromagnético que se entende à nossa volta, permitindo a comunicação energética dessa coerência com toda a vida. Desde os gregos antigos, então isso já é estudado há muito tempo por vários. Vocês vão perceber quantos cientistas, quantos filósofos já estudavam o que é a potência do nosso coração. Então, desde os gregos antigos, o intelecto e a emoção foram considerados funções separadas. Lá eles já estavam entendendo, só que eles separavam a emoção do mental. Separado. Um sente e o outro pensa. Tá? Só que eles estão ligados intimamente por aquilo que você emana. Vocês vão ver aqui na frente, tá? Eles estão ligados um com o outro. Sentiu, pensou, agiu. Calma, que nós vamos chegar lá. Esses aspectos contrastantes da alma costumavam ser retratados como estando envolvidos em uma batalha constante pelo controle da psique humana. Então, você tem que controlar o que você pensa. Porque você já percebeu quantos pensamentos você tem diariamente? Você sabe quantos pensamentos você tem diariamente? Eu já vou falar para vocês aqui. Vou falar agora para vocês o que Platão
disse sobre o coração, como que são os pensamentos, tá? A sua visualização, o que você pensa, você vai emanar. Então, presta atenção aqui. Platão dizia que as visões são como cavalos selvagens. Então, imagina, os cavalos, eles correm muito rápido, né? Que precisam, cavalos selvagens que precisam ser controlados pelo intelecto e pela força de vontade. Então, vocês já pararam para calcular quantos pensamentos diariamente vocês têm? Todos nós temos. Alguém arrisca dizer, colocar nos comentários aqui. Então, vamos lá. Eu vou dizer para vocês. Nós temos 70 mil pensamentos por dia. Por dia. Nós temos 3 mil pensamentos por hora. E 50 pensamentos por minuto. Lá no final da live, do vídeo, vocês vão fazer um exercício sobre esses pensamentos que vocês têm diariamente. Então, Joe Dispenza diz que os nossos pensamentos não têm conhecimento nenhum, não tem nem a metade do que o nosso subconsciente tem. Enquanto nossos pensamentos estão a 4 mil frequências por hora, o nosso subconsciente está a 40 mil. Então, nosso subconsciente é muito mais rápido do que os nossos pensamentos. E é no nosso subconsciente que ficam registrados na nossa memória. Eu vou trazer aqui o Ho'oponopono para vocês entenderem a diferença entre o Ho'oponopono e o estudo do Dr. Joe Dispenza. Dr. Joe Dispenza e Dr. Hammer, os traumas, porque tudo é emocional. Todos os nossos traumas, fraturas emocionais, abusos, tudo que você traz de feridas, traumas emocionais, ficam registrados na nossa célula. O Dr. Hugh Lane já cita que fica registrado no nosso subconsciente. Mas eu vou falar sobre isso mais à frente. Então vamos lá. A pesquisa em neurociência pode demonstrar que os processos emocionais operam a uma velocidade maior que os pensamentos e frequentemente ignoram rapidamente o processo de raciocínio. Então vamos lá. A pesquisa em neurociência pode demonstrar que os processos emocionais operam a uma velocidade maior que os pensamentos e frequentemente ignoram rapidamente o processo de raciocínio linear da mente. É o GPS automático que nós temos. Nós sentimos muito rápido, por isso que entra a tríade psique, mente, órgão, corpo. Então, nós sentimos muito mais rápido do que a nossa mente. Só que nossa mente está em processo automático de pensamento e nós estamos, através dos nossos pensamentos, ativando esses sentimentos. Só que nossos sentimentos ele é muito mais rápido, a frequência dele é muito mais rápido do que a gente pensa. E segundo o neurocientista Antônio Rosa Damasio, pode apresentar evidências que o sistema emocional é vital para o nosso centro de pensamentos e é indispensável ao processo de tomada de decisão racional. Então, controlar os nossos pensamentos e nossas emoções é essencial para que nós estejamos em harmonia, em saúde. Então, dessa forma, as emoções influenciam quase todo tipo de atividade cognitiva, de maneira sutil.
mais cruciais, como o direcionamento da atenção, como também influencia a memória, o aprendizado e afeta o julgamento e a resolução de problemas. Sempre digo que vocês podem ver na minha live, no meu vídeo da adaptação escolar para crianças, as crianças são a captação máxima desses sentimentos. Pois é nessa fase, principalmente antes dos 3 anos, a criança ela não consegue discernir o real do imaginário. Então, nesse sentido, as emoções da criança exercem uma influência poderosa nos processos cognitivos. E a incoerência emocional geralmente leva a uma incoerência mental. Então, a criança vivencia ou ela presencia algo, uma situação, pode ser verdadeira ou não, ela vai acreditar aquilo como verdade. É aí que se geram as crenças. A mente da criança ela está absorvendo toda a informação que ela tem naquele período. Segundo o filósofo René Descartes, já considerou há mais de 300 anos que as emoções são uma moeda de face dupla. Se você sentir raiva, ódio, ansiedade, você vai gerar mais disso. Se você sente amor, gratidão, alegria, você vai gerar mais disso. Então, as emoções dão substância e sustento ao que de outra forma poderia ter sido pensamentos efêmeros, que duram um dia muito rápido. E como resultado, elas podem trabalhar a favor e contra nós. O que você pensa, você atrai. O que você emana, você recebe de volta. E é muito rápido isso. Então, isso é trabalhado a favor ou contra. E evidências demonstram que o processamento emocional central é alterado por informações aferentes ao coração. E isso influencia significativamente a atividade cortical, relacionada à atividade perceptiva e o processamento mental. E do 4º século antes de Cristo, Aristóteles, o filósofo grego Aristóteles, identificou o coração como o órgão mais importante do corpo. E para Aristóteles, o coração era a sede da inteligência, do movimento e da sensação. E descreveu esse centro como a vitalidade do corpo. Esse órgão, o coração, bombeia sangue oxigenado e rico em nutrientes, dando a vida por todo o corpo. E desempenha um papel vital em nossos processos mentais, emocionais e físicos. Os pesquisadores John e Beatrice Lacey observaram que o coração se comunica com o cérebro de maneiras que afetam significativamente a maneira como percebemos e reagimos ao mundo. Eles descobriram ainda que o coração parece ter sua própria lógica, uma via neural e um mecanismo pelo qual o coração pode inibir ou facilitar a atividade elétrica do cérebro. Segundo Lacey, o coração se comporta como se tivesse uma mente própria, enviando mensagens significativas para o cérebro, onde essa mensagem afeta as percepções, o comportamento e o desempenho de uma pessoa. Então, a percepção que você tem do fator, do caso acontecido com você, é o que vai determinar a sua saúde ou a doença, ou a falta dela. Eu vou dar um exemplo, só que não é vindo da pessoa, é a percepção que a pessoa tem em relação ao fato ocorrido.
Duas pessoas sofrem um acidente de carro, o motorista e o passageiro. O motorista tem uma percepção positiva e o passageiro uma percepção negativa. O motorista pensa assim: graças a Deus, não aconteceu nada de pior. Estamos vivos e a vida que segue. Foi uma oportunidade, mais uma oportunidade que eu tive de continuar minha caminhada. O passageiro já não. Teve uma percepção negativa sobre o fato. Então, o que ele pensa? Eu não viajo mais de carro. Nunca mais na minha vida. O que aconteceu? Já teve uma percepção negativa daquele fato. Já ficou registrado ali na memória celular dele que aquele viajar de carro pode ser que essa pessoa sofra novamente acidente. É raro acontecer que ele sofra acidente novamente? Pode ser, mas também não. Por quê? Ele registrou que se ele viajar de carro, ele sofrerá acidente novamente. E tudo aquilo que você emana, você atrai, retorna para você. Então, aquilo que você sente, você tem que ter cuidado com os seus que você pensa e o que você sente. Então, através de experimentos, o cientista Rollin McCraty pode verificar que o coração gera o maior campo eletromagnético do corpo. O campo elétrico, medido em um eletrocardiograma, é 60 vezes maior de amplitude do que as ondas cerebrais registradas em um eletroencefalograma. Então, por que na terapia 7 curas ou com a mesa radiônica que eu trabalho, a mesa radiônica do Arcanjo Miguel, a gente pode trabalhar online? Porque na medicina quântica, na física quântica, tempo e espaço não existem. E a gente se conecta por energias. Tudo em nossa volta é energia. Nós somos energia. Tanto na terapia 7 curas, que não é espiritual, diferente da mesa radiônica, que é espiritual, nós trabalhamos com energias. Eu tenho aqui um mapa corporal das 7 curas, que eu trabalho para ativar a autocura do paciente. O nosso corpo todo é mapeado. E como que a gente trabalha? Holograficamente. Pode ser através da foto da pessoa, a pessoa pode tirar foto de frente, de trás, ou simplesmente a pessoa dando o nome dela. Através da anamnese, eu faço toda uma busca do que a pessoa está passando, o que ela passou, o que ela precisa curar. Então, o tratamento é feito holograficamente, através de um mapa. Todos nós temos esses pontos, todos nós temos campo eletromagnético. Então, a mente do terapeuta, ou seja, a minha mente, durante a técnica, durante a sessão, dou o comando para o corpo do paciente ativar a cura do paciente. Só que tem paciente que está aberto para se curar e paciente que está apegado àquilo. Porque é a emoção do paciente. Tem pacientes que vêm até mim, levantam da maca já com a sensação da cura. Outros levam mais tempo. Outros dão uma melhorada.
porque está apegado àquela situação, não quer largar, não quer se desapegar. Então, as mentes, a minha mente com a mente do paciente, elas se comunicam, você acreditando ou não. Na hora que eu estou fazendo a conexão com o paciente, se bem que agora eu já mudei o meu modo de trabalhar. A partir do momento que eu coloquei o Ho'oponopono nos meus tratamentos terapêuticos, eu já começo a fazer o Ho'oponopono na hora que a pessoa senta na minha frente. Então, são poucas as pessoas que sabem aplicar essa ferramenta. São princípios de autocura que a gente aplica sobre as leis. A física quântica explica desde 1930, desde antes de Cristo. Já está sendo estudado o que o coração, o poder que o coração tem. Mas só agora que as pessoas estão dando atenção a isso. A medicina quântica está surgindo, está aparecendo. A técnica 7 curas é da medicina quântica, da nova medicina germânica, do Dr. Hammer. Não é espiritual, é microfisioterapia, é cinesiologia aplicada, osteopatia. Então, a importância dessas descobertas, falando sobre física quântica, mecânica quântica e falando sobre cura. Tempo e espaço não existem. Eu estava conversando com uma paciente em uma consulta e nós estamos começando a perceber que médicos da medicina tradicional já estão tendo a percepção da importância da medicina quântica. Que as doenças são geradas através da emoção. Tudo é emocional. 95% das doenças são emocionais. E tudo é frequência. Aquilo que você emana, você retorna. A mente e o corpo enviam uma frequência eletromagnética que vai além do tempo e espaço. E isso pode influenciar a quilômetros de distância, e isso já é comprovado. Nós estamos falando de ciência. Você já pensou, sabe quando aquele momento que você está pensando numa pessoa e de repente essa pessoa liga? Foi a energia, a frequência que você enviou para a pessoa ter essa ação de ligar para você. E a pessoa fala, ela estava pensando em você. Ou você falar para a pessoa. Ou vice-versa. Isso é energia. Tempo e espaço. Não tem limite. O nosso corpo é formado de células. E cada célula é formada por um conjunto de átomos, e átomos é a energia. Nós somos energia. Energia é uma frequência, uma vibração. Vocês já pensaram pararam para pensar, desculpa. Vocês já pararam para pensar como o Wi-Fi funciona? Através de redes, as redes se comunicam. Nós temos milhões de redes neurais no nosso cérebro. É uma máquina poderosa na nossa mente. E dentro do nosso cérebro, que é nosso corpo também, a gente só precisa saber usar isso. Que muitas pessoas acham isso baboseira. Acham isso blá, blá, blá. Só que é por isso que elas estão ficando doentes e tomam mais remédio. E quanto mais remédio toma, mais fica dependendo do remédio e vai aumentando a dosagem do remédio cada vez mais dependente. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tranquilo, só que vai chegar uma hora que não tem mais remédio para tomar. Então nós estamos falando de física quântica, medicina quântica. Então nós apenas compilamos tudo isso numa técnica que é as 7 curas. Segundo McCraty,
O campo eletromagnético do coração contém certas informações ou códigos que são transmitidos por todo e fora do corpo, onde as emoções podem alterar essas informações. A qualidade dos sinais que o coração envia ao cérebro afeta profundamente as nossas percepções, a função cerebral e a nossa experiência emocional. Eu vou dar um exemplo. Em 2018, após a descoberta de traição, separação, apareceu uma mancha na minha costa. Em 2020, eu tive uma perda emocional. O tumor apareceu. Em 2021, as 7 curas veio até mim. Porque isso é o universo que te envia. Se você precisa de algo, o universo vai te entregar. Então, as 7 curas chegou até mim de forma mágica. E eu comecei a aplicar a técnica no meu câncer. Eu já sabia desde aquela época que era um câncer maligno, melanoma, sarcoma. E eu comecei a aplicar a técnica no meu câncer. Foram praticamente 6 meses de aplicação. Até que começou, nos 20 dias após a aplicação, houve o vazamento, secreção, secretou sangue, aí ele deu uma diminuída, houve um ressecamento da pele, do tumor, porque é o tumor de pele, e o tumor não ele é externo, ele não é interno. Então, houve um ressecamento da pele, só que o tumor começou a me incomodar. Já estava, coçava muito e aquilo me incomodava. Antes de aplicar a técnica, eu não sentia o tumor. Após a aplicação da técnica, eu sentia. Era incômodo para mim, estava me incomodando e eu coçava muito. Falei, bom, eu esperei, achei que ele ia necrosar, mas não houve a necrose. O tumor estava ali. Então, eu busquei a medicina tradicional. Então, tem todo aquele processo. Quando eu fui procurar dermatologista. Dermatologista até me questionou, como é que você sabe que é um melanoma? É porque eu faço medicina. Mas não falei para ele que medicina que é, né? Ah, você faz medicina? Sim, eu faço medicina. Então, ele recolheu o tumor e enviou para biópsia. Constatou melanoma, sarcoma. E urgentemente ele me enviou para todos os tipos de exame. Vamos examinar. Só que é todo um processo, você tem que fazer, você tem que passar por isso, porque para ver se não tem outro tumor no seu corpo, mas não é que está vendo uma metástase. Que metástase ela não existe. Só que eu não vou entrar nesse assunto agora, porque nós não estamos falando sobre câncer. Eu estou falando qual foi o meu caminhar dessa situação. Mas a percepção do câncer, você vê como que impacta um diagnóstico. É o médico dizer, você está com câncer. Esse diagnóstico é o que impacta a pessoa. Porque o câncer é a doença da morte. Todo mundo conhece como a doença da morte. Quem aqui nunca perdeu na família ou conhecido alguém para o câncer? Só que eu poderia ter muito bem focado, me entregado nesse momento. Porque tem pessoas que se entregam. Eu não, eu foquei na minha cura. Eu apliquei a técnica em mim, buscando a minha cura. E mesmo com o diagnóstico de câncer, eu ainda busquei mais conhecimento para não focar nesse sentimento, porque é o sentimento que a pessoa dá àquele fator, ao diagnóstico. Então, eu estou curada?
Sim, eu estou curada, mas eu tenho que fazer os exames de 6 em 6 meses. Vamos fazer os exames de 6 em 6 meses. Se bem que as 7 curas, ela identifica uma possível fragilidade lá na frente. E a gente limpa, desbloqueia isso aí, tá? E de acordo com McCrath, o coração tem uma rede neural complexa que é suficientemente extensa para ser caracterizada como um cérebro. O circuito neural do cérebro do coração permite que ele atue independentemente do cérebro craniano para aprender, lembrar, tomar decisões e sentir. Os ritmos cerebrais, especialmente as ondas alfa, bem como os ritmos cerebrais de menor frequência, se sincronizam naturalmente com o ritmo do coração. Portanto, uma mudança nas vibrações do coração pode afetar diretamente as atividades cerebrais e toda a nossa fisiologia. O coração comunica as informações ao cérebro e por todo o corpo por meio das interações no campo eletromagnético. E as ondas eletromagnéticas geradas pelo coração são imediatamente registradas nas ondas cerebrais. Eu vou falar assim. Então, você já acorda. Durante o dia, você vai ferver o seu leite para você tomar o seu café da manhã. E distraidamente, você esquece do leite e o leite ferve e ele derrama da leiteira, cai no fogão e você podia naquele dia ter o melhor dia da sua vida, um dia maravilhoso. E por causa do leite que derramou no fogão, você fica estressado, fica nervoso. E quando você fica estressado, fica nervoso, você emanou o que para o universo? Estresse e nervosismo, raiva, ódio. Ódio nem tanto, né? Vamos amenizar. Então, se você emanou esses sentimentos negativos, você vai receber mais esses sentimentos negativos. Quem naquele dia, quando aconteceu isso, você teve mais situações estressantes, mais situações que te trouxeram nervosismo. Então, segundo os pesquisadores do Instituto da Matemática do Coração, esse campo de energia do coração está acoplado a um campo de informação que não está limitado pelas fronteiras do espaço e do tempo. Eles afirmam que o coração e o cérebro parecem receber e responder às informações sobre um evento futuro. Porém, o coração recebe as informações intuitivas antes do cérebro, pois o seu campo está diretamente acoplado aos campos energéticos de informação, incluindo da fonte de energia universal. A pesquisadora Valerie Hunt foi a primeira a medir padrões diferentes de vibração durante doenças físicas com outras pessoas e estados espirituais transcendentes. As várias vibrações produzidas por esses estados emitem diferentes cargas elétricas que afetam os campos eletromagnéticos das nossas células e seus ambientes. Aqui nós posso dar 2 exemplos para vocês. É quando uma igreja, um templo, seja qual for a realidade de vocês em relação à fé, à religiosidade. Quando vocês estão lá, vou dar o exemplo da igreja. Estão na igreja, todos orando por um propósito. Se uma pessoa tem uma frequência potencial dentro de si para emanar uma energia de fé, de amor para que aquela pessoa se recupere da doença ou do sintoma que ela está passando, imagina várias pessoas juntas. O tamanho dessa frequência, o tamanho, a força que tem essa frequência emanada
para um propósito. Outra situação é quando você está vamos dizer assim, você está numa reunião. A reunião está acontecendo com seus colegas de trabalho. Só que de repente vai uma pessoa totalmente contra aquilo que é falado. Aquela pessoa não emana uma energia negativa para aquele ambiente. Aquele ambiente todo não se transforma na energia da pessoa. Vocês já passaram por essa situação? É isso que acontece. Olha a potencialidade que a pessoa tem. Não é o que a pessoa fala, é o sentimento dela que emana para as pessoas. É o sentimento negativo. Só que se a pessoa estiver blindada com aquele sentimento, ela não será afetada. Só que tem pessoas que não têm esse conhecimento e se afetam por aquilo. Então, é o ambiente. Outra situação que eu vou dar exemplo aqui são pessoas que adoecem em casa, adoecem no trabalho. Tá? Tem pessoas que passam por tanto traumas, tantas situações negativas no trabalho que chega um dia não quer mais. Só de pensar em trabalhar, a pessoa entra em depressão. Por quê? É muito difícil, porque é a percepção que a pessoa tem daquela situação. É muito de ela não estar blindada para não assimilar aquilo. É muito difícil uma pessoa se curar se a pessoa não sair do ambiente de trabalho. Ela pode tomar remédio, o remédio vai simplesmente camuflar a doença dela. Mas a cura é muito difícil. Ela vai carregar isso por muito tempo. Uma pessoa que está num ambiente familiar e ela está num processo ativo de estresse o tempo todo. É difícil ela se curar naquele ambiente. Eu já atendi pacientes com o mesmo histórico de patologia, só que histórias diferentes. Cada família tem sua história. Uma família não se curou porque foi tratado somente a paciente e a outra família se curou porque foi tratado o paciente e a família num todo. Por que essa família tratou e essa não tratou? Porque é a percepção da pessoa que tem de entender, de estar aberta. Você percebe a ação da pessoa referente àquele paciente. Na outra família é totalmente diferente. Ela veio querer a cura. Ela estava entendendo que as situações estavam envolvidas na família, no ambiente. E nessa aqui, achava que era só a pessoa que estava com problema. Bruce Lipton comprova que nós adoecemos por causa da energia das pessoas no nosso ambiente, que isso chama campo mórfico. Então, se a pessoa não tratar, vamos dizer, uma família, que o pai e a mãe traz o filho para tratar, mas quem que tem que ser tratado primeiro? É o pai, é a mãe e o pai. O pai e a mãe. E depois a filiação. Então, outras pesquisas científicas puderam demonstrar que as emoções positivas produzem cargas elétricas que emitem vibrações mais rápidas e de frequência mais alta, o que resulta no corpo se sentindo mais leve e espaçoso. Que são as emoções positivas: amor, gratidão, felicidade, alegria. Agora, emoções negativas como raiva, depressão, ansiedade produzem vibrações mais lentas e de menor frequência e levam a sensações de peso e densidade. Então aquilo você emana, retorna. Emana, retorna. Não tem como fugir. A não ser que você mude o seu estado de vibração. E dessa maneira, os ritmos cardíacos de uma pessoa que também vibram em frequências variadas mudam de acordo com o estado psicológico e fisiológico da saúde em que estão. Se você está depressivo, cabe a você
mudar esse pensamento depressivo para outro tipo de pensamento e mudança de frequência. É a quebra do estado de sentimento. Por que uma pessoa entra em depressão e outra entra em ansiedade? Vocês sabem disso? Vocês arriscam falar aqui? Uma pessoa que está em depressão, ela reproduz esses pensamentos do fator que aconteceu, do acontecimento. Ela está o tempo todo voltando naquele acontecimento, naquele sentimento. Então, ela produz, ela repete padrões de pensamentos e padrões de sentimentos. E quanto mais ela pensa, mais ela sente, mais ela recebe disso. Mais do mesmo. Assim como o ansioso. O ansioso, ele registrou um fato, um acontecimento, está registrado. Então, ele pensa o quê? O que pode acontecer lá na frente? O que pode acontecer? É o medo. Aquele pensamento de que aquilo que aconteceu pode acontecer novamente. E é mais, e mais, e mais. E são engramas da pessoa ansiosa, são engramas, qualquer engrama. É cheiro, cor, música, frequência, qualquer pode ativar a crise de ansiedade na pessoa. Então, é a mudança. Na hora que a pessoa tem técnicas de controle da ansiedade, que vão ajudar o ansioso a controlar esses pensamentos. São quebras de padrões, quebras de estado, tá, gente? Mas as técnicas 7 curas, com a qual eu trabalho, a gente limpa esses dados, que são as memórias celular. Eu já, atendi um paciente que falava muito rápido. Tinha movimentos, a perna não parava o tempo todo. Sabe aquela pessoa que ficava batendo a mãozinha, os dedos, a unha, os dedos na mesa? Falava muito rápido, a gente não conseguia entender. No final no tratamento, a pessoa estava calma, em estado, vamos dizer, normal de ansioso. Porque a ansiedade, ela é normal. Não existe você zerar a ansiedade. Se você zerar a ansiedade, você morreu. Né? Porque nós temos que ter uma porcentagem de ansiedade. Isso é normal, mas é perigoso quando a ansiedade está te prejudicando no seu dia a dia, no seu trabalho, na vida cotidiana, tá? Então, esses ritmos cardíacos em mudança, que são grandemente influenciados pela emoção, produzem variações energéticas e ondas eletromagnéticas que podem ser detectadas não apenas pelo cérebro do indivíduo, mas pelo cérebro e pelo sistema nervoso das pessoas próximas, que foi o que eu falei sobre o trabalho, que a pessoa está num ambiente de uma reunião, ela chega lá e vai contra ao que todos pensam, tá? Já expliquei aqui. Nesse sentido, os campos eletromagnéticos produzidos pelo coração, e isso é o que está na pessoa, tá, gente? Às vezes não é nem o assunto em si, é o que a pessoa está sentindo, ela já traz com ela esse sentimento, tá? Nesse sentido, os campos eletromagnéticos produzidos pelo coração podem ser considerados como a outra fonte de comunicação, onde os estados da consciência humana afetam diretamente a realidade física. Os humanos existem em 2 níveis da realidade física, um sendo o estado físico do corpo e o outro do estado dos campos energéticos variáveis produzidos e emitidos por componentes da consciência. Esses componentes incluem o pensamento e ondas vibracionais, emocionais, que têm um grande impacto no estado físico e psicológico. Aqui entra a tríade psique, mente e corpo, órgão também, tá?
Aquilo que você pensou, você teve a percepção e isso retorna para você de alguma forma no seu corpo. Emoções positivas como o amor, a gratidão, a apreciação estão associados a um padrão de onda detonando a coerência nos ritmos do coração. Por sua vez, essas alterações nos ritmos do coração criam alterações correspondentes na frequência do campo eletromagnético irradiado pelo coração. A matriz criativa divina, o campo que nos conecta com tudo, também chamado de campo morfogenético, que eu falei sobre do Bruce Lipton, tá? E aqui fala muito do Greg Braden, que ele escreveu um livro chamado A Matriz Divina, inclusive eu tenho ele aqui. E ele também fala sobre o campo morfogenético, tá? Estudo do Bruce Lipton. Reconhece as vibrações eletromagnéticas do nosso coração a partir dos nossos sentimentos ou de uma oração cheia de emoção. Foi o que eu falei da igreja, né? Que a fé, que você acredita que aquilo vai acontecer e vai. Tá? Então, a frequência que você envia. É a vibração eletromagnética do coração. Então, se uma pessoa envia essa vibração de amor, de gratidão, de fé, de cura que vai acontecer, isso vai realmente acontecer. É a fé. Só que a outra pessoa também tem que estar aberta para receber. Não é? Não adianta a gente emanar se a outra pessoa, não, eu vou morrer. Então ela tem que estar aberta. É uma conexão, gente. É uma via de mão dupla. Tá? Segundo o pesquisador Greg Braden, desde o momento do Big Bang, uma matriz preenche o espaço em todo o universo. E a linguagem dessa matriz são os campos da energia da consciência, as emoções e os sentimentos. Nós estamos intimamente ligados com a matriz divina, com o universo, com Deus, com Jesus, com Jeová, seja qual for a sua religião que você acredita ser. Nós estamos intimamente ligados com eles. E nós somos filhos de Deus, nós somos Deus, nós somos deusinhos, que nem acho que é a Beth Russo que fala. Nós somos deusinhos, nós somos filhos de Deus. Então, se nós criamos a nossa realidade, a nossa doença, nós temos como nos curar. A cura está dentro de nós. Eu adoeci, se eu adoeci, eu tenho a capacidade de me curar. E de acordo com Braden, em vez de sermos passivos, podemos viver em um universo interativo no qual participamos ativamente dos acontecimentos. Então depende de nós. Nós estamos nessa passividade de aceitar o acontecido. Tem muita gente, desculpa falar, mas ignorante que não acredita. Mas está aí. Nós somos hoje o que nós pensamos no passado. Não tem como fugir disso. Isso foi um processo ativo que nós ativamos, nós realizamos no passado. Se você tem medo de alguma coisa, se você tem medo de adoecer, isso é que você, vamos dizer, você está pensando, eu tenho medo de adoecer lá na frente. Provavelmente você vai adoecer, porque você tem que controlar. É um processo ativo. Mas qual que é esse seu ativo? Você está no processo passivo porque você não está controlando os seus pensamentos e os seus sentimentos. O seu GPS está ativado automaticamente. Então você tem que controlar, você tem que direcionar o seu GPS mental. Então isso não acontece somente através das nossas ações, mas também através dos nossos sentimentos e pensamentos. Os sentimentos que rotulamos como positivos refletem aos estados atuais coerentes,
significando que a regulação dos processos da vida se torna eficiente ou até ideal, fluindo livremente, facilmente, e os sentimentos que rotulamos como negativos, como raiva, a ansiedade, frustração, são exemplos de estados incoerentes. O Dr. Joe Dispenza explica no livro dele a coerência das frequências e a incoerência das frequências. É como se você for jogar a pedra na água. Até a frequência, a ondulação da água, ela é coerente ou não em relação à maneira que você joga a pedra na água. Tudo é frequência. Então, quando há coerência dentro, o sistema mental e emocional, quando estão juntos, na mesma frequência, tá? Porque o Dr. Joe Dispenza explica que quando tem a coerência entre a mente e o emocional e a mente, eles têm uma ondulação, a frequência, a medida, como é que eu vou falar para você? A onda estão na mesma frequência. E quando é incoerente, elas são quando as ondas são negativas, né? Você emana negatividade, as ondas elas são incoerentes. É tudo frequência, é o que você emanou. Então, dessa forma, quando há coerência dentro os sistemas mental e emocional, eles interagem construtivamente para expandir a consciência e permitir o funcionamento psicológico e fisiológico ideal. Se você está bem, você emana amor, gratidão, alegria, felicidade, você vai estar em coerência. Sua mente, seu emocional, mente e corpo vão estar em coerência. Quando os sistemas mentais e emocionais estão sincronizados, temos um acesso maior a toda a nossa gama de processos potenciais e uma capacidade maior de manifestar as nossas visões e objetivos, pois o nosso poder da emoção está alinhado com nossas capacidades da mente. Se um indivíduo está experimentando um estado negativo de emoção e conscientemente muda a direção da sua consciência cognitiva de um estado de emoção para outro, circuitos sinápticos alternativos são ativados no cérebro. É a quebra de estado, tá? É a quebra de estado que eu falei ali atrás. Na hipnose, nós fazemos muito a quebra de estado. Tem técnicas para fazer esse trabalho, tá? Então, esse processo de religação no cérebro é conhecido como a neuroplasticidade, que a neuroplasticidade é nosso cérebro, ele é programado, ele é programável, tá? Então, se você está num programa negativo, nós conseguimos programar o seu cérebro para um outro estado. Esse eu trabalho com a PNL. Na minha terapia, no meu tratamento, eu trabalho com a PNL, eu trabalho para fazer essa mudança de padrão. E dessa maneira, através do processo de direção consciente do pensamento, o indivíduo é capaz de moldar o seu cérebro, né? A neuroplasticidade. Nós moldamos aquilo que nós pensamos ser capazes, nós pensamos ser saudáveis ou não, é o que a gente molda o nosso cérebro. O nosso cérebro está acostumado com é o mesmo, é o que a gente envia, a gente recebe do mesmo. Tá? Você está programando para você ser saudável ou não. Então, nós elevando, deixa eu voltar aqui. O indivíduo é capaz de mudar o seu cérebro, elevando a frequência vibracional do seu campo de energia a um estado de coerência. É a mudança, tá? E eu trabalho com a PNL, com os meus pacientes, para ver essa quebra de padrão, tá? De frequência vibracional. Estado de consciência ou estado de coerência, tá? Desculpa,
estado de consciência. Quando sentimos amor, sentimentos positivos, esses sentimentos são mais coerentes. E o campo eletromagnético, que é irradiado para fora do corpo, fica mais organizado e, portanto, é possível aumentar a coerência e o bem-estar com outros organismos em seu ambiente, simplesmente experimentando uma emoção positiva. Assim como uma pessoa tem a capacidade de chegar em um local e emanar um sentimento ruim e transformar todo aquele ambiente, uma pessoa que chega em um ambiente que está ameno, ela pode transformar aquele ambiente. Como assim, Cristina? Eu vou citar o que aconteceu. Eu fui na missa e sabe quando tá todo mundo assim de manhã, né? E o padre super animado, quer dizer, ele transformou aquele marasmo que estava todo mundo. A missa foi assim alegre, animou, sabe como te deu aquele up? É isso, tá? A mesma maneira quando a pessoa ela pode transformar em negativo, outras pessoas podem transformar em positivo. Então o coração modula todas as frequências circundantes e interferentes em uma linguagem compreensível da vida humana. Ele discerne a direção inteligente em direção a uma vida abundante com todas as suas expressões. É a abundância. Se você emanou gratidão, abundância, prosperidade, você vai ser abundante, próspero. E quanto mais gratidão, mais você vai receber coisas boas. E todo o encontro divino com a verdadeira natureza, com o campo unificado da consciência, é realizado e conduzido pela inteligência do coração. Adoro essa parte aqui que eu trouxe para vocês, quando falar de Neville Goddard, porque eu trago as meditações, eu trouxe as afirmações positivas do Eu Sou e a meditação do Dr. Joe Dispenza no meu canal. Então vamos entrar lá. O escritor Neville Goddard afirmava que as sensações precedem as manifestações e elas são o fundamento pelo qual repousam todas as manifestações. Sentir a realidade do estado procurado, viver e agir de acordo com essa convicção é o caminho para todos os milagres. Então, no meu canal eu trago a meditação. Eu expliquei num vídeo que sobre como que ia ser feito essas meditações e eu estou trazendo meditação por meditação, uma vez por mês. Porque esse canal nós estamos crescendo juntos. Eu comecei esse canal porque esse canal é a vivência minha, a vivência dos meus pacientes. O que dá certo é o registro de tudo o que acontece. Nada aqui nesse canal eu vou postar porque é bonito. Nossa, que lindo, achei lindo, vou postar. Não. Aqui eu vou trazer para vocês o que tem resultado. Então, a meditação 1 e a meditação 2, e eu vou trazer meditação 3 e 4, 5, é uma sequência da outra. Por quê? A meditação 1 eu já vi que teve várias visualizações. Porque a pessoa, ela entra naquela realidade, é o quanto, mas ela está imaginando o que ela quer futuramente. Eu faço essa meditação, às vezes dá vontade de nem sair daquele estado, né? Para quem já fez essa meditação, é muito... É um sentimento que você... É isso que faz acontecer. Eu não tenho vontade de sair dessa meditação, é muito bom. Então, aí na meditação 2, que é a sequência, por quê? Ali você está aprendendo como usar a sua mente e como você emanar esse sentimento. A segunda meditação é como você vai ativar os seus centros energéticos. E tem pouquíssimas visualizações. Uma é sequência da outra. Não adianta você ficar somente
pensando e sentindo, e você quer que aquilo aconteça amanhã. Não adianta. É uma sequência da outra, uma potencializa a outra. Então, a meditação 2, ela vai potencializar a meditação 1 e subsequentemente a 3, a 2, por quê? Uma, vocês vão aprendendo, são exercícios que vocês vão aprendendo a fazer junto todas as meditações num só exercício. Inclusive, a meditação 2 tem como ativar o chakra cardíaco. Então, se você tem uma frequência do seu chakra cardíaco que ele está em retração, como foi dito aqui para trás, que não emana tanta coisa, até há um bloqueio, porque tem coisas boas para vir até você e não está vindo por causa do que você está emanando. Então, isso vai ativar, vai fazer uma limpeza, não, porque é só com a mesa radiônica que faz a limpeza. Então, vai ativar, vai potencializar o que você conseguiu no primeiro. Porque com a mesa radiônica fazer a limpeza, ativa mais ainda. Como você vai ativar esses chakras? Como você vai ter poder para enviar aquilo que você quer para o universo retornar com você com mais força, com mais qualidade, com mais quantidade, é o que você quer. Então presta atenção, porque esse canal eu não estou enviando uma avalanche de meditação, uma avalanche de vídeo para todo mundo ficar doido, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não. É um passo de cada vez. Então é um crescimento que todos nós que estamos nesse canal vamos caminhar degrau a degrau, dia após dia, tá? Então vamos lá continuar. Então, segundo Godard, todas as mudanças de expressão são provocadas por uma mudança de sentimento. Agora, se você acha que a meditação 1, a meditação 2 não tem... eu não gostei. Porque na meditação 2 tem frequências, tem barulho, só tem barulho. É a frequência da ativação de cada chakra. Todos os meus vídeos aqui no canal, eu coloco uma frequência relacionado àquilo para ser alcançado. Tem frequência de cura, tem frequência do amor, tem frequência do perdão, tem frequência para Alzheimer, tem frequência para ansiedade. Eu sempre coloco uma frequência. Tá? Então, sempre vai ter ali uma frequência vibracional para que vocês, inconscientemente, se vocês não observaram, vão estar escutando e vai estar sendo ativado no subconsciente de vocês. Então, dessa maneira, para criar um futuro novo, aquilo que você deseja, uma pessoa precisa se alinhar com o cérebro e um coração coerente. Então, isso quer dizer que com uma intenção clara e uma emoção elevada. A meditação 1 é potencializar os objetivos, né? Se eu não me engano. E isso tem um exercício que eu mostro a vocês, tem um vídeo que eu mostro a vocês como vocês ativarem a assinatura energética de vocês. Eu vou colocar aqui depois. Não, vocês vão na meditação, ali tem o exercício, tá? Então, aqui no canal tem como vocês atingirem essa intenção clara para vocês trabalhar na meditação 1 com a nova assinatura energética de vocês, tá? Que é a emoção elevada nessa meditação que vocês vão alcançar. E com a emoção e o pensamento agindo com uma carga elétrica e o sentimento e a emoção agindo como uma carga magnética, mudamos a nossa energia. Aquilo que você emana, você atrai. Carga elétrica, carga magnética. Então, a comunhão entre esses dois ingredientes produz um efeito claro sobre a matéria, movendo a nossa biologia, onde deixamos de ser vítimas das circunstâncias e começamos a viver como os criadores da nossa realidade. Agora, se você está preso a algo
Porque acontece, gente. Se vocês não acreditam que acontece, acontece. Pessoas que adoecem por estar preso inconscientemente, se sentindo vítimas da circunstância. Fatores que prejudicam uma pessoa de se autocurar: vitimismo, apego, crenças, pensamentos negativos. Então, são várias situações que não dão... essa pessoa está apegada a esse sentimento, a isso, o que ela está ganhando estando nesse estado. Então, se a pessoa está presa a esses fatores, difícil ela irá se curar. Porque ela está tendo um ganho secundário, tá, com essa situação. Vocês podem perceber, tá? Porque depende de nós, gente. Desculpa. Se a pessoa... A cura está em nós. Como eu disse ali atrás sobre o meu câncer, se eu tivesse focado no câncer, ai, eu estou doente, ai, né? Poderia ter acontecido uma generalização de tumor no meu corpo. Por quê? Eu vou começar a vivenciar conflitos passados. Ah, estou com câncer, eu vou morrer. Ai, quanto tempo eu vou ter de vida? Então, a pessoa que está com câncer, ela busca o passado. Ela não, principalmente quando o médico fala tanto tempo. Ah, essa pessoa tem tanto tempo de vida. Isso ali matou o paciente na hora. Matou a pessoa ali. Então ela não vê mais perspectiva de vida. Se ela acreditar aquilo como verdade. Mas ela pode sim mudar esse estado. É por isso que a proliferação, aparece mais tumores que chamam de metástase, porque a metástase ela não existe, né, na nova medicina germânica, porque são conflitos subsequentes. A pessoa volta toda uma vida, ela relembra toda a vida dela, os conflitos, tristeza, quem ela perdoou, quem não perdoou, quem foi mal com ela, e ela vai trazer tudo isso novamente. E ela vai gerar mais o quê? Mais doença, tá? 2 técnicas. Vamos lá, fazer as técnicas para vocês controlarem os pensamentos de vocês. Mas eu vou pedir para vocês, para quem tem Instagram, tá? Vocês filmarem vocês fazendo a técnica para ajudar, né, mais pessoas. Para ir para mais pessoas, vocês darem like aqui no vídeo também, isso vai contribuir para mais pessoas dar início. Vocês têm que, durante 10 minutos, vamos colocar 10 minutos, ou vocês podem colocar até 30 minutos. Vocês vão marcar 10 minutos ou 30 minutos. Vocês vão ver o que é melhor para vocês. Após 10 minutos e após 30 minutos ou 30 minutos, vocês vão marcar no papel quantos pensamentos vocês tiveram e quais foram esses pensamentos, tá? Após isso, vocês vão ver, vão colocar o quanto sentimento negativo, quanto sentimento positivo, quantas pessoas vocês pensarem, locais que vocês pensaram, tempo, né, de vocês também, a vida de vocês, se é questão financeira, se é bicho, se é animal, se é trabalho. Então vocês vão colocar tudo no papel. Após vocês listarem esses pensamentos de vocês, vocês vão, se vocês quiserem fazer uma cartinha, tá? Colocando todos esses itens como se fosse um texto. Ou então vocês podem colocar somente esses itens mesmo,
tá? E para cada item, se vocês listarem os itens, vocês vão falar assim. Desculpa, gente. Vamos dizer assim: tristeza, escassez financeira, então tudo que vocês, fulano de tal, ciclano, tudo que vocês pensaram. Eu tô dando um exemplo aqui. Para cada item, vocês vão ler o item e vão dizer mentalmente ou verbalmente. Vamos dizer assim: tristeza. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Se for homem, é grato, tá? Para cada item. Após terminar todos os itens e fazer isso aí, tá? Vocês vão queimar. Ah, é Cristina. Ah, tá. Peraí que eu vou explicar isso aqui primeiro. Vocês vão queimar com fogo mesmo, tá? Ou no chão, ou na pia do tanque, no tanque, né, da lavanderia, ou seja lá onde for. E vocês vão queimar. E enquanto estiver pegando fogo o papel, vocês vão dizer: eu te amo, queridas memórias, e sou grata pela oportunidade de poder libertar vocês e a mim. 3 vezes, tá? Cristina, eu fiz em carta. Então, vocês vão escrever a carta e finalizando, vocês vão escrever: eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata, 3 vezes. E vão fazer o mesmo procedimento. Vão queimar a cartinha e vão repetir: eu te amo, queridas memórias, e sou grata pela oportunidade de poder libertar vocês e a mim. 3 vezes, tá? Cristina, vai demorar muito. Gente, o que vocês vão receber em troca fazendo isso não tem preço, tá? O valor do que vocês vão receber, isso não tem preço, não tem tempo. Quantas vezes pode fazer até você se sentir bem? Você vai entrar em estado de paz e harmonia, principalmente se você estiver num trabalho e tiver problema com uma pessoa no seu trabalho. Você vai ver como você e até a pessoa vai mudar, tá? Depois então vocês vão colocar, quem filmar, filmem para mim e vocês vão marcar o meu Instagram, escrito me marca lá, Cristina Charbel Terapeuta. Aproveita, já vai lá e se inscreve no meu Instagram e me marca, tá? Eu vou lá responder, todos que me marcarem eu vou estar respondendo e interagindo com vocês, tá joia? E vocês vão depois me dizer o que vocês sentiram após esses exercícios, tá joia? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente se vê em breve em outros vídeos, tá joia? Muito obrigada. Tchau, tchau.